Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Então gostaria de começar o vídeo já pedindo desculpa para vocês por conta de problemas técnicos aqui com equipamentos, com som, com ângulo de câmera. Eu estou me esforçando, tá bom pessoal? Bem, então eu quero começar esse vídeo, como de costume, pedindo a todos vocês, a todos nós, que possamos orar pelo nosso planeta, por esse período tão importante que estamos atravessando, por toda a psicosfera aqui de nosso planeta, por todas as movimentações invisíveis que estão acontecendo. Alguns estão sentindo, aqueles que são mais sensíveis, estão sentindo algumas coisas, outros estão sentindo, entendendo o que está acontecendo, e tem outros que não estão sentindo nada. Mas nós sabemos que estamos num momento muito decisivo de nossas vidas, de acordo com as informações que vêm chegando dos nossos mentores, da espiritualidade. Então, sim, tem coisas acontecendo aí e é importante que todos nós estejamos bem informados, assim como eles estão fazendo. Bem, então, o conteúdo de hoje é bem interessante, como todos são, né? É bem interessante. Hoje vamos tratar de um assunto que acredito que mexa muito conosco, que é a questão da tecnologia, né? O que vai acontecer, esse meio de comunicação, né? O tempo necessário para que todo esse campo tecnológico possa ser ajustado, que possamos usufruir da tecnologia de uma maneira mais adequada, mais expansiva e não limitante. Tá bom? Então o tema de hoje é esse. Esse conteúdo a gente recebeu a visita de uma entidade, né, masculina que se identificou como Zion, um ser estelar que também trabalha junto com a espiritualidade aqui do nosso planeta, tá? Então ele se identificou com esse nome. E ele tratou desse assunto, né, que é a questão da nossa tecnologia. E assim, a minha mentora, né, ela vem estimulando muito em mim, nessas últimas canalizações, o seguinte: Andresa, estude tal coisa para você se preparar para o próximo contato. Então, estamos assim, os contatos estão se sucedendo desta forma, dessa maneira, né? Pelo menos os 3 últimos aí, é isso basicamente que está acontecendo. E portanto, né, como eu já suspeitava, os assuntos são bastante sérios. Nesse caso específico, no tema que vamos tratar hoje, é um assunto do qual tem a ver com um estudo que eu estava elaborando, só que como ficou muito complexo, eu acabei engavetando esse material, entendeu? Porque de qualquer maneira, por mais que eu pudesse entender, as pessoas não entenderiam, então não haveria utilidade para ele. Então minha mentora falou assim, então é o momento de você resgatar esse material e transformar ele num conteúdo acessível para o seu público. Faça isso, ou seja, um desafio dado aí para mim. Espero ter conseguido, tá bom, pessoal? Bem, então vamos lá. A entidade, ela começou. Todos aqui estamos tratando com mais ênfase o período do ápice da transição planetária em seu planeta. Pedimos que você repasse ao máximo que conseguir essas informações, pois, por mais que seu canal
ainda seja muito novinho. Então ele falou isso. Você compreende a profunda importância destas mensagens. Acredite que, assim como você, existem muitos que já se encontram minimamente informados e, portanto, preparados para os próximos eventos. Reforçamos que aqui estamos unicamente para alimentá-los de informações essenciais para o seu tempo atual. Tempo esse que pede muita resiliência, amor e esperança. A tecnologia de hoje nos possibilita acessar o algoritmo e facilitar os servidores que movimentam e disseminam a nossa causa. Portanto, minha querida, apenas confie. Então, a partir daqui eu entendi que a espiritualidade ela interage com a tecnologia para facilitar o trabalho daqueles que movimentam e disseminam essa causa, né? Que são essas informações, que passam essas informações. Então, eles têm acesso à tecnologia em termos vibracionais, que é inclusive o que eu vou apresentar para vocês, tá? Para ficar entendido sobre isso. Aqueles que ouvem esta mensagem, pedimos que não fiquem receosos ou assustados. Por mais que leve o tempo necessário para que todos trabalhem no reajuste energético do atual meio de comunicação, saibam que, durante a ausência deste recurso, os trabalhadores encarnados continuarão propagando a boa nova em suas comunidades. O trabalho não cessará. Então aqui, essa parte fala muito a respeito daquelas pessoas que perguntam: e agora? O que vamos fazer sem as atualizações da espiritualidade, sem esse meio de comunicação que tanto nos informa, que tanto nos prepara? Então ele diz aqui que o trabalho vai continuar, pessoal. Entendeu? Claro que a tecnologia nos possibilita adentrar no macro espaço. Mas durante a ausência desse recurso, né, os trabalhadores que já estão aí movimentando essa causa vão trabalhar dentro de suas comunidades, no micro. Mas o trabalho vai continuar. Nesse momento, foi o momento que eles pediram para repassar para vocês o trabalho que eu fiz e o material. O que aconteceu? Eu transformei esse material numa tabela, para que fique mais claro, mais ou menos assim, as questões energéticas, né? Com base nesse conhecimento, para a gente poder entender a ausência desse recurso temporário. Então, a tabela, eu vou colocar aqui no vídeo, né? Vou deixar aqui do lado, para vocês acompanharem aqui o raciocínio que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Então, peço para vocês acompanharem aí essa tabela aqui, essa tabelinha que eu resumi. E ele continuou. A tecnologia, ao surgir com certa intenção, ou seja, qualidade vibracional, né, que está ali naquela faixa vermelha, como vocês podem observar, ao surgir com essa intenção, padroniza seus recursos e também padroniza todos aqueles que dela utilizam. Tudo que existe segue uma diretriz, chamada diretriz universal. Observe a tabela. Assim como a jornada evolutiva individual caminha, a tecnologia deve seguir o mesmo princípio. Porém, ela se estagnou no primeiro degrau e de lá não saiu, pois os indivíduos ligados ao surgimento tecnológico projetaram suas dimensões pessoais neste recurso que hoje todos vocês utilizam.
Então, de acordo com a tabela, a gente podemos perceber que ele se refere a essa primeira parte, esse primeiro degrau, né? Que tá nessa parte vermelha, que equivale ali a uma qualidade vibracional baixa, porque é entre 0,5 até 4 Hz de frequência. Então, veja só, não existe certo nem errado, mas a gente precisa transitar. A cada frequência, a gente precisa caminhar. Por exemplo, eu já vivi, né, eu já tive experiências baseadas nessa faixa frequencial, né, em Hertz, nessa faixa. Agora eu preciso passar para a próxima, porque aqui eu já aprendi. Aí nós vamos para as frequências entre 4 e 8, né, que já possui uma cor alaranjada, e assim caminha, esse é o caminhar, né? E claro, a gente vai caminhando já revisitando as anteriores em certos momentos da nossa vida. Mas se a gente não aprende dentro de uma faixa específica, a gente não consegue acessar as próximas à frente. A gente só consegue acessar as de trás, porque as de trás a gente já aprendeu. Nós já passamos, e tenhamos elaborado ou não, tá, pessoal? Mas já estivemos dentro dessas frequências. As da frente, a gente ainda precisa acessar, mas assim, a gente só acessa, né, essas faixas que estão à nossa frente, né, para a gente poder caminhar, se a gente já consegue entender aonde estamos, né, aonde estamos localizados ali, e que, portanto, a gente precisa prosseguir, a gente precisa ir adiante. O que ele está dizendo, basicamente, é que a tecnologia não foi fazendo com que todos aqueles que acessem esse conteúdo, né, esse recurso, eles também fiquem estagnados num padrão vibracional mais baixo. Então, veja só, a primeira faixa ela diz o seguinte: é a base da experiência, densidade máxima, aprendizagem inicial, medo, sobrevivência. Né? Então, aqui, o que acontece? A disseminação de certos conteúdos dentro dessa premissa, né, dessa base, a gente consegue perceber muitas pessoas assim que acessam ou ficam muito tempo, não sei se acontece com vocês, a gente já começa a ficar irritado, desconfortável, a depender, vejam só, a depender do conteúdo que ali a gente se alimentou naquele momento. Mas quando a gente olha para a internet, a gente vê de tudo. A gente se depara com várias faixas, ou seja, com vários comprimentos de onda que eu coloquei na tabela, que corresponde a cada cor. Então, na internet tem tudo, gente. O que acontece? Que o que predomina nesse recurso está ali basicamente no vermelho ou próximo basicamente dele, talvez até no laranja, mas não sai mais disso. E olha só, os seres que disseminaram, né, esse recurso, eles estão basicamente ali, ó, no primeiro, talvez no segundo, mas basicamente no primeiro, de acordo com a informação que ele nos passou. Os seres do abismo. É muito do mental, né, o princípio hermético do mentalismo. Vivem, são espíritos primordiais. No próximo vídeo sobre esse assunto específico que eu vou tratar aqui com vocês, né, vou me aprofundar mais. Mas são espíritos tão densos que pararam ali na questão mental, né, tanto que vocês percebem, né, é tão mental, tão tecnológica, que por toda a jornada evolutiva deles, ali eles se estagnaram na parte mental. Por isso que eles têm uma capacidade mais avançada tecnologicamente falando. Desculpa aí, pessoal. Então, esses seres, eles têm uma capacidade, como em muito ficaram ali na parte mental, eles têm uma facilidade muito grande em questão de tecnologia, mas não passa disso, não tem nenhuma moralidade ali desenvolvida, né, como nós sabemos.
Então, ali ficou. De acordo com o nível de escala do Hawkes, é entre 20 a 50 Hz, né? Equivalente ali a uma frequência da consciência. Então, ficaram parados entre 20 e 50 Hz. E assim, a tecnologia, ela vai, em termos vibracionais, ser compatível com o nível de consciências desses seres. Então, quando a gente lida com isso, vocês conseguem perceber a seriedade dessa questão? Nós, quando acessamos a tecnologia, quando utilizamos desse recurso, a gente precisa estar muito ciente do campo vibracional que envolve ele. Porque se não estivermos muito claros do que estamos fazendo, do meio que estamos usufruindo, utilizando, o nosso padrão ele fica compatível com o que já existe, com o padrão do próprio recurso, e a gente não sabe. E o que acaba acontecendo? O vício, pessoal. O vício, não tem como. Não tem como nesse padrão, nessa faixa vibracional, não desenvolver um vício, um apego a esse recurso. Então a gente vê, né, essa questão do apego aí, que vai ser muito complicada nos momentos dos próximos eventos aí que estão se avizinhando, né? As pessoas estão muito apegadas a esse recurso, né? E são uma grande porcentagem da população. Então, todos nós que estamos aqui sendo informados, estamos sendo preparados para a gente poder acolher, orientar, esclarecer esses indivíduos que não têm essas informações, não acessam esse tipo de conteúdo, estão ali naquela faixa vibracional, né? E ele continuou. Esses indivíduos se encontram, de acordo com a tabela, na primeira esfera. Vejam, embora vocês estejam na terceira dimensão, transitam em várias outras dimensões ao longo de seu dia. A dimensão não é física, ela é vibracional. Portanto, cada indivíduo acessa dimensões correspondentes com sua assinatura energética. Por mais que todos os seres possuam o chamado código de luz, quando esse código não é desenvolvido, ou seja, não aumenta sua qualidade ao longo das experiências, né? A faixa vibracional, este código, com o tempo, se torna adormecido e esquecido. A tecnologia de vocês não avançaram como parece. Com o passar dos anos terrestres, a finalidade deste recurso aumentaria a densidade do abismo que existe entre vocês. A sobrevivência, segurança e instinto de preservação são características necessárias para a expansão da consciência. Aqui ele já vai se aprofundar na primeira dimensão aqui da nossa tabela, tá? Então prestem atenção. A sobrevivência, vou repetir, a sobrevivência, segurança, instinto de preservação, lembre-se do chakra, é característica do primeiro chakra. São características necessárias para a expansão da consciência. Porém, quando estagnada, faz com que hajam uns contra os outros. E se você está gostando aqui do conteúdo, considere inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações para vocês não perderem nenhuma atualização aqui das mensagens. Curta este vídeo, curta também este vídeo, deixe seus comentários. E caso lembre de alguém, uma amiga, algum parente que vá se interessar por conteúdo e vá achar interessante, ou que vocês acham que vão tocar no coração desse amigo, dessa pessoa, também compartilhe esse vídeo, tá bom, pessoal? As ligações passam a ter como base a sobrevivência, o que cria uma percepção de mundo hostil, mundo mau, onde não se pode confiar em ninguém. É muito sério isso, pessoal. A segurança, característica dessa dimensão,
esse chakra, é de assegurar essa sobrevivência. O mundo contra você e você contra o mundo, intensificando a percepção de hostilidade. O instinto de preservação está no apego pela matéria. Ao mesmo tempo que o mundo se torna hostil, ele também é o único que se conhece e, portanto, terá que ser agarrado com unhas e dentes. A morte, nesse contexto, se torna algo insuportável a se pensar. Essa retroalimentação da primeira esfera evolutiva, contida no recurso da tecnologia, vejam só, serviria para aprisionar seus habitantes, gerando um mundo cada vez mais superficial, frio, rígido e potencialmente impotente. A purificação que se realizará em sua tecnologia, na nossa tecnologia, dissolverá toda essa teia criada e retroalimentada para que, posteriormente, todos vocês possam usufruir deste meio com qualidade vibracional alta e permitir que o próprio recurso se expanda, assim como vocês estão avançando. E ele finaliza essa mensagem. Nesse processo, futuramente, vocês se surpreenderão com a nova finalidade deste sagrado meio de interação. Então, gente, essas informações aqui não é para ficar com medo, é só para que possamos refletir a partir dessas informações que estão aí na tabela. E outra coisa, eu incentivo muito a vocês pesquisarem essas informações, tá? Por exemplo, vejam aí na tabela, as dimensões da Terra, ela tem muito no espiritismo, no material do espiritismo, que fala das características dos seres que habitam essas dimensões. Os chakras, né, que tem a ver com a anatomia energética. A frequência, né, uma unidade de medida aí da física. A cor, comprimento de onda, né, em nanômetros, também é uma unidade de medida. As ondas cerebrais também tem a ver, está tudo correlacionado, pessoal. As ondas cerebrais delta, teta, quais são as finalidades delas, né, para que elas servem, né, por que é importante a gente transitar, né? Nós somos uma consciência, numa experiência, experimentando tudo isso que está aí. Estamos mostrando aí na tabela. O nível de Hawkes, que é aquela escala de Hawkes, o princípio hermético e depois aqui um resumo de uma metáfora, né? Uma metáfora evolutiva ali, sintetizando as características de cada coluna, tá bom, pessoal? Então, assim, eu incentivo muito, se caso vocês quiserem, se aprofundar nessas informações aqui contidas na tabela, tá bom? Eu acho muito interessante vocês se aprofundar e vocês se aprofundando vão entender melhor o que esse espírito, o que essa entidade transferiu aqui para nós hoje. O que ele nos disse, o que ele nos entregou aqui hoje, tá bom? Para a gente poder também, quando as coisas acontecerem aí, para a gente ficar tranquilo, é necessário essa limpeza, é necessário esses movimentos da tecnologia, senão a gente não caminha, pessoal. O futuro seria muito complicado, como ele falou ali resumidamente. Entende? Então, o momento é agora. Então, estudem também, procurem se informar, se aprofundem nessas informações que vão ficar mais claras para vocês entenderem. Né? Pode ser que sejam características, aspectos novos aí para você que está me acompanhando, para você que chegou basicamente agora aqui no nosso canal, né, sobre dimensões da Terra, o que é isso, né, que esferas são essas.
Então tá tudo aí na tabela, tá bom, pessoal? E caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui o comentário de vocês também, tá? Pra gente poder interagir, aproveitar que é início de canal e eu vou conseguir dar uma atenção maior a todos vocês. E eu quero finalizar esse vídeo presenteando com um poema, tá? Que é uma coisa que eu gosto muito, então eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver aqui no livro que poema vamos ser presenteados hoje. Vamos lá. O poema que eu vou presenteá-los hoje se chama Nova Era, de Orlando Teixeira. É o homem que se apruma na conquista do espaço em majestade e glória. Surgem novos clarões nos domínios da história, e algumas ancestrais desatam-se uma a uma. Mas, na turba que geme há pranto, cinza e bruma, ódio, orgulho e ambição, na lodacenta escória que se alonga no chão, por sombra merencória, gerando em toda parte a dor que se avoluma. Estendemos assim, na triste gleba humana, a lição de Jesus, eterna e soberana, fazendo nova luz na terra, envelhecida. Porque, semente em Cristo, ao sol de um rumo certo, pode o homem do mundo, enfim, puro e liberto, elevar-se cantando ao encontro da vida. Nada por acaso, né, pessoal? Finalizamos aqui com um poema que tem a ver com o que tratamos hoje aqui. Então, espero vê-los no próximo vídeo aqui do nosso canal. Até lá! Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.